A história de Jó é uma das mais impressionantes da Bíblia, pois nos faz refletir sobre o sofrimento humano em todas as suas formas. Ela nos mostra como a dor não é apenas física, mas também emocional, social e espiritual. Jó era um homem bom e honesto, mas de repente, ele perdeu tudo o que tinha. Suas posses foram roubadas, seus filhos morreram, sua saúde se deteriorou, e ainda assim, todo esse sofrimento fazia parte de um plano divino que ele não compreendia. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, querendo provar que sua fé era verdadeira e sua lealdade inquebrável. Embora tudo parecesse cruel e sem sentido aos nossos olhos, Deus tinha um propósito maior do crescimento espiritual de Jó. Tudo começou quando Jó, um dos homens mais ricos e influentes do Oriente, perdeu toda a sua fortuna em um só dia. Ele tinha uma quantidade enorme de gado e terras, sendo dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos empregados para cuidar de todas essas propriedades. Seu status e riqueza eram evidentes para todos. Mas, de repente, ladrões invadiram suas terras, mataram seus empregados e roubaram seus bois e jumentas. Enquanto Jó ainda processava essa tragédia, ele foi informado de que um fogo do céu havia consumido suas ovelhas e seus pastores. Logo depois, outro grupo de saqueadores levou seus camelos e matou mais servos. Num único dia, a vasta riqueza de Jó foi destruída. Para qualquer pessoa, perder tudo o que possui seria uma tragédia imensa, difícil de superar tanto emocionalmente quanto fisicamente. No entanto, o golpe mais doloroso para Jó foi a perda de sua família. Enquanto ele tentava assimilar a perda de seus bens, chegou a pior notícia de todas: os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, que morreram quando a casa onde estavam desabou após ser atingida por um vento forte. Jó era um pai amoroso, sempre orando e oferecendo sacrifícios pelos seus filhos, preocupado com sua espiritualidade. Perder seus filhos foi uma dor que palavras não conseguem descrever. Mesmo diante de tanta dor, Jó não amaldiçoou Deus. Ele se humilhou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, ou bendito seja o nome do Senhor." Este momento na história de Jó nos ensina muito sobre o caráter dele. Apesar de perder tudo, ele não culpou Deus nem pecou. Sua fé continuou firme, o que fez Satanás querer testar Jó ainda mais. Satanás pediu permissão para tocar na saúde de Jó, acreditando que, se ele ficasse doente, certamente amaldiçoaria Deus. Deus permitiu que Satanás fizesse isso, mas com a condição de não tirar a vida de Jó. Foi então que Jó foi atingido por uma terrível doença. Ele ficou coberto de feridas da cabeça aos pés, com dores insuportáveis. O texto bíblico não especifica qual era a doença, mas sabemos que ele sofreu muito, tanto física quanto emocionalmente. Sua pele estava cheia de feridas, ele emagreceu drasticamente e sentia dores nos ossos. Era um sofrimento que afetava não apenas seu corpo, mas também sua alma. Além de sua dor física e da perda de seus filhos, Jó também enfrentou o desespero de sua esposa. Ela, também devastada pelo sofrimento, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse para acabar com tudo de uma vez. Mas Jó, fiel como sempre, respondeu: "Falas como uma mulher insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal?" Mesmo diante de tamanha dor e desespero, Jó não pecou com suas palavras. Ele se manteve submisso à vontade de Deus, sem entender o motivo de tanto sofrimento. Se não bastasse todo o sofrimento físico e emocional, Jó também enfrentou o abandono social. Seus amigos, que no começo foram visitá-lo para consolar, começaram a acusá-lo de ser culpado por tudo o que estava acontecendo. Naquela época, as pessoas acreditavam que o sofrimento era uma punição pelos pecados cometidos. Então, eles pensavam que Jó devia ter feito algo muito errado para merecer tanto sofrimento. Essas acusações injustas pioraram ainda mais a dor de Jó. Ele se viu isolado, sendo tratado como um espetáculo de desprezo. Pessoas cuspiam nele e ele sentia que sua dignidade havia sido arrancada junto com seus bens e saúde. Essa situação também provocou uma crise espiritual em Jó. Ele não conseguia entender o motivo de tanto sofrimento e começou a questionar o próprio sentido da vida. Jó desejou nunca ter nascido, mas, mesmo em meio ao desespero, sua fé não foi totalmente destruída.
Ele continuou acreditando em Deus, mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento. Essa fé, mesmo nos momentos mais sombrios, é o que torna a história de Jó um exemplo de perseverança espiritual. Após um longo período de sofrimento, Deus finalmente falou com Jó. No entanto, Deus não deu a ele as respostas que tanto buscava. Em vez disso, Deus mostrou sua sabedoria e poder, revelando que há coisas que estão além da compreensão humana. Mesmo sem entender completamente o motivo de seu sofrimento, Jó foi consolado pela presença e grandeza de Deus. E, ao final de sua história, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, dando a ele o dobro de bens materiais e novos filhos. Sua saúde foi completamente restabelecida, e ele viveu uma vida longa e abençoada. A história de Jó, até hoje, é um exemplo de fé, resiliência e da capacidade de confiar em Deus mesmo quando não entendemos o sofrimento. Se você aprendeu algo com essa história, inscreva-se no canal e deixe seu comentário.